Paz do Senhor, meus irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor. Hoje o texto vai ser 1 João, no capítulo 1, versículo de 5 a 10, que diz assim, ó. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos-nos, e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Glória a Deus. A vida cristã é uma vida fascinante, né? Uma vida maravilhosa. Mas ela é uma vida simples, né? Por que eu digo que ela é simples? Porque ela é um viver para com Deus. Ela é um viver com Deus. Não é um conhecimento filosófico, né? Porque alguém diz, eu conheço muito, eu sei muito, eu li muito livro, eu sei muito, eu sou mais cristão do que fulano que conhece pouco. Não é isso que é a vida cristã. A vida cristã, ela tem a ver com o conhecimento do próprio Deus, o relacionamento com o próprio Deus, a confiança no próprio Deus, a confiança na obra de Cristo, né, na sua obra redentora. Mas não somente isso. Ela não é um esforço humano, ela não é um aperfeiçoamento humano. Esse esforço humano não pode nos aperfeiçoar em si. Mas o viver cristão ele tem que ser um esforço, mas esse esforço tem que ser um esforço na dependência de Deus, da graça de Deus, da obra de Deus. É uma confiança na obra de Deus, é uma confiança no que Cristo fez, não naquilo que eu faço. Então, quando eu me esforço como cristão, não é um esforço que é uma confiança baseada nos meus feitos, nos meus esforços, ou no meu entendimento, no meu conhecimento. Não é um esforço baseado naquilo que Cristo fez, na obra de Cristo. É algo espiritual, é algo sobrenatural. É uma obra do próprio Deus, não é uma obra minha, é uma obra de Deus. Né? E é isso aí que é a vida cristã. A vida cristã é justamente isso, né? É um envolvimento com a verdade, é um viver na luz, é um viver com Deus, é imitar Cristo. É uma vida cristã. É justamente isso aí. Então é preciso ter conhecimento, muito conhecimento. Aliás, não é preciso ter muito conhecimento, mas é preciso ter conhecimento de Cristo. E quanto mais você conhece Cristo, quanto mais você se relaciona com Cristo, quanto mais você tem conhecimento dele, relacionamento, essa comunhão profunda, esse conhecimento, uma vida de oração, essa vida de comunhão, essa vida próxima, de confiança, de relacionamento, de paz com Deus, né? Aí é que você, de fato, vive a vida cristã. Né? E o livro de João, de 1 João, é um livro maravilhoso, que ele é repleto de ensinamentos, que ele faz essa comparação entre o bem e o mal, né? Andar na luz, andar nas trevas, ser filho de Deus, ser filho do diabo. Eu uso muito essa comparação, né? Porque essa época que João escreveu este livro, que já é uma data bem avançada, né? Ali depois de 60, nos anos 80, 90, na década que João escreveu esse livro, havia uma seita, um pensamento filosófico que estava se filtrando no meio da igreja, que era justamente o pensamento, a filosofia gnóstica, que aí nós chamamos de gnosticismo. E esse gnosticismo era a ideia de que a matéria é má e de que o espírito ele é bom. Né? E isso é uma coisa que feria terrivelmente o pensamento cristão, e isso estava se filtrando no meio da igreja, porque alguns falsos mestres, né, ensinadores, né, falsos pastores, eles estavam se filtrando no meio da igreja, ensinando que as pessoas, para ser cristãs, elas precisavam alcançar esse conhecimento, que é chamado de gnose, que era um conhecimento que levava o homem a se libertar. Né? Que eles diziam o seguinte, que o espírito é bom, mas que tudo que é matéria é má. Então eles negavam que Cristo reencarnou, né? Eles negavam a morte vicária na cruz, no sentido do corpo de Cristo, né? E eles acreditavam também que existia um Deus bom e um Deus mal, né? Que o Deus mal criou o mundo, porque tudo aquilo que era matéria para ele era ruim. Outros defendiam também que o homem poderia pecar, porque esse pecado era no corpo,
na matéria, mas que o Espírito era que recebia essa redenção, né? E quando eles pregavam todas essas coisas, eles negavam diretamente a expiação, a obra de Cristo na cruz, né? Porque nós cristãos acreditamos que o homem é pecador e o homem precisa guardar toda a lei perfeitamente para ser salvo. Então Cristo, acreditamos que Cristo de fato se fez homem, homem perfeito, encarnou. Então é um mistério, segundo a teologia, segundo a Bíblia, é um mistério. Por quê? Porque Deus se fez homem e Deus morreu. Isso é um mistério, né? A nossa mente não consegue, é algo muito elevado para a nossa mente. Mas o fato é que Cristo se fez homem, ele morreu na cruz, levou sobre si os nossos pecados e nos perdoou. E esse ensinamento, ele negava isso aí, né? E João, ele começa no seu livro combatendo essa heresia, né? Batendo forte contra essa heresia. E ele começa no capítulo 1 de João, de 1 João, em versículo 2 e 13, eu vou ler, que diz assim: e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. E que temos visto e ouvido e anunciando também a vós outros, para que vós igualmente mantenha comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Veja que ele coloca aqui que a vida se manifestou. E nós já temos visto, e delas damos testemunho, né? João está dizendo aqui que ele viu, ele tocou. Quando a gente lê o relato, João comeu junto com Jesus, ele tocou em Jesus. Lá na ceia, João reclinou a cabeça no ombro de Jesus. O que João está dizendo aqui, que ele viu a luz, que é Cristo, mas ele o viu, ele tocou, ele está negando justamente essa questão desse pensamento. E quando ele chega no capítulo 5, que a gente lê até o capítulo 10, ele traz uma exposição tremenda do que é a vida cristã, rebatendo justamente essa questão, essa ideia do gnosticismo, que ele vai colocar justamente que a vida cristã é vida com Deus, né? E ele coloca aí, ó, ora, a primeira coisa que ele coloca aí, que a mensagem, né, que existe, né, e essa é a mensagem que existe, ou que temos ouvido, né, e anunciamos, a mensagem de Deus é que Deus é luz. E veja que expressão maravilhosa. A ideia que ele diz que Deus é luz, e ele diz que nele não há trevas nenhuma, né? Também ele coloca isso. Que Deus é a luz, essa é a mensagem. A luz é aquilo que é pureza, aquilo que é perfeito, é santo. Como a palavra diz que Deus é santo, santo e santo. Ele é perfeito, ele é a luz, né? Nele não existe nenhuma treva, né? E na verdade, se nós queremos conviver e viver para Deus, nós encontramos isso somente nele, essa luz, essa perfeita luz. E João, no capítulo 8, versículo 12, ele diz: sou a luz do mundo, ele é a luz, né? E a luz, quando chega às trevas, elas se dissipam, né? Porque a luz, ela afasta tudo aquilo que é mal. Então Deus é a luz, essa é a mensagem. Essa é a mensagem, ele é a própria mensagem. E essa é a mensagem que anunciamos, que ele é a luz, ele é a verdadeira luz. Embora o mundo tenha amado as trevas, mas aquele que crê em Cristo, que vive para Cristo, tem amado essa luz, e esta luz é Jesus. Ele é a luz, né? Esta é a luz maravilhosa. Segundo, não existe possibilidade de andar na luz, que é Cristo, e viver no pecado. Não existe nenhuma possibilidade. Quando você vê isso no versículo 6, 7, que não existe possibilidade de alguém dizer: eu tenho comunhão com Cristo, eu ando com Cristo, eu amo a Cristo, e viver na prática do pecado. Isso é impossível. O crente pode até cair em pecado, deslizar, falhar, e até no pecado grave, mas viver no pecado, amar o pecado, isso não é possível. Veja o que é que ele diz em 1 João, no versículo 6 e 7. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ele está dizendo que isso não é possível. Alguém manter comunhão com Deus, alguém viver uma vida de oração de fato, alguém amar a palavra de Deus, alguém ter comunhão com Deus e viver pecando. Ele disse que isso não é possível. Isso é interessante, você sabe disso, você que está me ouvindo. Quando você comete algum deslize, algum pecado grave, seu coração fica angustiado. E no culto a gente está ali, né? No culto é difícil ouvir a palavra. E até quando chega alguém cristão perto da gente, começa a conversar, a gente sente aquela angústia, a gente fica envergonhado, porque pecamos. Então o pecado, ele nos faz mal, e é impossível. E veja, quando nós pecamos, nós perdemos logo a vontade de orar, aquele ânimo para orar, sofremos, temos dificuldade de orar. Por quê? Porque as trevas, ela nos afasta,
E a luz, ela não se mistura com as trevas. Quando a luz chega, ela afasta as trevas. Mas quando nós pecamos, nós entristecemos o Senhor, entristecemos o Espírito Santo de Deus. Então, para a pessoa que mantém comunhão com Deus, constantemente comunhão com Deus, ele pode até falhar, mas ele não fica prostrado, porque as trevas dissipam. A luz, aliás, dissipa as trevas. No versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, andarmos é algo, uma prática, essa comunhão com Deus. Como ele está na luz, mantemos comunhão com ele. Mantemos comunhão, aliás, uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mantendo comunhão com o Senhor, andando nessa luz, o sangue de Cristo, ele nos purifica de todo pecado. Porque nós falhamos por algum momento, mas mantendo comunhão com Cristo, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, ele diz que aquele que diz que mantém comunhão com Cristo, e ele diz que ele mantém comunhão com Cristo, confessa, e diz que vive pecando, ele diz que é mentiroso. É João que está dizendo, é mentiroso, não é possível. Né? O crente pode até pecar, mas ele não tem prazer no pecado. É isso que ele nos diz. Então, é preciso manter comunhão com Cristo para vencer o pecado. Se você vive pecando, é porque você não vive em comunhão com Cristo. Se você vive uma vida relaxada de qualquer maneira, pecando constantemente, tem alguma coisa errada, você não está mantendo comunhão com Cristo. Porque se você manter comunhão com Cristo, você pode até pecar, mas você vai sofrer por causa do pecado. Você não vai ter prazer no pecado, né? Certo? Então, que é justamente isso. Né? Andar na luz é manter comunhão com Cristo. Então, você andando na luz, você mantém comunhão com Cristo. E manter comunhão com Cristo, ela afastará o pecado que está em nós. O pecado vai cair por terra. Se você tem um vício, alguma coisa que lhe perturba, o mal, e você luta contra aquele pecado, que você tem que fazer? Manter comunhão. Intensificar essa comunhão com Cristo. Orar mais, meditar mais na palavra, buscar tempo com o Senhor. Aí você tropeça, você cai no, aí você confessa o pecado, e você continua. Aí você, por algum motivo, você desliza, você fica triste, você precisa persistir em comunhão com o Senhor, olhar para a cruz, meditar sobre ele, meditar sobre o sangue de Cristo na cruz, buscar ele, confiar nele. E os pecados, ele vai ser mortificado. Porque as trevas não podem resistir à luz. As trevas não podem resistir à luz que é Cristo. Elas têm que dissipar. Porque nada pode resistir o sangue de Cristo Jesus. Terceiro. A vida cristã é uma constante. Na verdade, a vida cristã é uma dependência constante da graça de Deus. O versículo 8 até o 9 diz isso. Olha, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Mas se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazendo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Veja que ele coloca aqui umas coisas bem interessantes. Ele, se nós dissermos que não temos pecado, nós mentimos. Quer dizer, o que ele está afirmando aqui, que é aquele primeiro que a gente já viu, aquele que mantém comunhão com Cristo não vive na prática do pecado, mas no versículo 8 ele passa a afirmar, né, que se dissermos que não temos pecado, mentimos. Ele está dizendo que nós pecamos de alguma maneira, falhamos, porque de alguma maneira não é que nós vivemos na prática do pecado, mas nós tropeçamos, seja em palavras, seja em pensamento, seja em ação, falhamos. Mas o que é que ele está dizendo? Que se nós confessarmos nossos pecados, dependemos dessa graça de Deus, dessa comunhão com Deus, desse amor com Deus, ele diz que ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados. Quer dizer, ele perdoa nossos pecados, ele nos purifica de toda injustiça, porque ele é bom, então ele nos perdoa e ele nos purifica de toda injustiça. Né? Então é justamente isso aí. O que ele está colocando aqui é muito simples. Ele está dizendo, avaliamos nossas vidas, olhamos nossos pensamentos, e temos algumas falhas. O que é que temos que fazer? Confessar nossos pecados. Pedir perdão ao Senhor. Pedir essa purificação. Ele é fiel para purificar todo pecado. Isso é uma dependência constantemente da graça de Deus. Isso é uma dependência constantemente do próprio Deus. Em dizer, Senhor, eu dependo de Ti constantemente porque eu sou imperfeito. Eu dependo da Tua graça. E quando o Senhor morreu na cruz, naquela cruz o Senhor perdoou meus pecados. E olhando para Cristo, olhando para o sacrifício de Cristo, olhando para a obra de Cristo, eu estou sendo constantemente purificado dos meus pecados. Né? Das minhas falhas, das minhas imperfeições. Vou crescendo na graça, vou me aperfeiçoando, vou me tornando cada dia mais aperfeiçoado, segundo a graça de Deus, e vou crescendo em santidade, porque é o Senhor que garante essa vitória. E isso é maravilhoso, pertencer a Cristo, viver essa vida em comunhão. Então vimos aqui no texto algo muito simples, como a gente começou na introdução, que a vida cristã
em comunhão com Deus, é andar com Deus. Temos essa dependência de Deus, é conhecermos cada dia mais e mais a Cristo, é crescer na graça do conhecimento do Senhor, é depender em tudo dele, não é lutarmos com as nossas forças porque nós somos falhos, mas é depender da graça de Deus, andar na luz, andar em comunhão com ele, confessar nossos pecados, depender dele, confiar nele para viver a vida cristã. É uma vida de gratidão, uma vida de comunhão, não é uma vida de desespero, porque mesmo quando eu falho, eu corro aos pés dele e clamo a ele por socorro e o Senhor me perdoa, porque ele é misericordioso. Ele é bondoso. Devo fazer aqui pelo menos 3 aplicações bem simples, né? Veja que nossa maior falha, é porque muitas vezes temos dificuldade de ter comunhão com o Senhor. Ou porque não temos, a nossa comunhão é muito pouca com o Senhor. É preciso manter comunhão com Cristo para crescer na graça do Senhor. Essa é a dificuldade, né? Não adianta sermos cristãos e ser muito envolvidos na igreja, no trabalho, fazer o mesmo de coisa, e porque a gente canta, e porque a gente prega, porque faz o mesmo de coisa, e não ter comunhão com Deus. Não adianta evangelizar, correr e não ter comunhão com Deus. Você precisa ter comunhão com Cristo. Porque você, para falar dele, você precisa conhecer ele, você precisa ter relacionamento com ele, para que quando você fale, isso tenha um impacto na vida das pessoas. Você precisa ter comunhão com ele, porque na hora que você lutar contra o pecado, você tem a autoridade de lutar contra o pecado. Quando você tiver que lutar com o diabo, você tem essa confiança, essa fé no sangue de Cristo. Porque se você não tiver comunhão com Cristo, você não pode vencer o pecado, porque você é fraco, né? É a luz que dissipa as trevas. Veja aí que é preciso ser orientado pelo Senhor. É preciso ser guiado pelo Senhor. É preciso buscar a verdade sempre. E essa verdade, Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Ele é a luz que precisamos confiar, depender dele constantemente. Segundo, não tem como vencermos as trevas ou o pecado, né? Não tem como, né? Não temos forças para isso. Não temos inteligência para vencer. Jesus é que é a luz. As trevas ela pode ser dissipada quando a luz. Você vê que se estivermos num lugar à noite, faltou energia, as trevas tomam conta de tudo. E a gente não consegue enxergar nada. Temos dificuldade de caminhar. Se você estiver na sua casa um dia onde falta energia, você não sabe, procura uma vela, alguma coisa para clarear. Se você precisar de um banheiro está escuro, você fica mais batendo nas coisas. Mas quando tem luz, você consegue enxergar claramente. Então você só consegue viver a vida cristã. Você só consegue enxergar claramente se você estiver na luz. E a luz é Jesus. Se você se manter na presença de Cristo, se Cristo for a sua luz, então você vai conseguir viver a vida cristã. No Salmo 119, versículo 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ele é a luz. Então você precisa buscar nele, dele, para que você possa vencer. Terceiro e último, mantenha-se firme na luta contra o pecado. Mantenha-se firme. Como? Buscando em Deus graça para continuar. E é justamente isso que a gente já lê no versículo 8 do capítulo 1 de João até o versículo 10. Confessando os nossos pecados. Buscando essa justiça em Cristo. É assim que devemos fazer. É uma busca constante. É se mantendo firme, lutando contra o pecado. O coração ficou apertado, corra aos pés do Senhor, confesse seus pecados. Reconheça o seu erro, busque perdão, busque da misericórdia do Senhor, para que o Senhor possa te perdoar. Então esse é algo constante, constantemente. Veja aí no versículo, eu vou ler de novo, versículo 8 ao 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, ele é fiel e justo, confesse, chega a ele, que ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazendo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, nós pecamos, mas ele nos perdoa e nos purifica de toda injustiça. Então, confie no Senhor, se mantenha firme, um alvo correto, buscando na luz que é Cristo, para que as trevas sejam todas dissipadas. E para concluir, eu vou ler aqui só para concluir esse versículo aqui de 1 João, no capítulo 3, versículo 3, aliás, 8 até o 10. Que ele fala aqueles que são filhos de Deus, e aqueles que são filhos do diabo. E ele diz assim no versículo 8: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio.
Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Veja que ele coloca uma coisa tremenda. Aqui, primeiro versículo, ele diz assim, aquele que pratica o pecado, aquele que vive na prática, aquele que se deleita no pecado, aquele que ama o pecado, ele diz que é filho do diabo. Ele diz que esse é filho do diabo. Mas ele diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, Deus morreu naquela cruz para desfazer as obras do diabo. Agora, ele coloca no versículo 9, os que são filhos de Deus. E ele coloca assim, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática. Veja aí que ele coloca. Não vive na prática do pecado. Não vive praticando o pecado. Não se deleita no pecado. Não ama o pecado. Ele não vive se deleitando. Pode até pecar, mas ele não se deleita no pecado. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Quer dizer, a divina semente, a obra de Deus nele. Deus está nele, o Espírito Santo, a nova natureza que está nele, opera nele e faz com que ele não viva mais na prática do pecado. Ele não ama mais o pecado, ele ama a Deus. E mesmo nessa luta que ele tem contra o pecado, ele sofre por causa do pecado, mas ele vence por causa da graça de Deus, porque ele confia em Cristo, porque ele anda na luz. Aí no versículo 10 ele diz, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama ao seu irmão. Veja que ele coloca aqui, que nisso se manifesta o filho de Deus e o filho do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça. Quer dizer, o homem que é filho do diabo, ele não pratica a justiça, ele vive no pecado. Ele não ama a justiça, ele não ama o que é correto, então ele vive na prática do pecado. Então, se ele vive na prática do pecado, ele diz que ele é filho do diabo. Mas se ele não vive na prática do pecado, ele não tem mais prazer no pecado, ele diz que ele é filho de Deus. E por que ele é filho de Deus? Porque Deus é luz. E o Filho de Deus está na luz. E ele diz também que, por ele ser filho de Deus, ele ama a verdade. E ele ama a seu irmão. E ele luta contra o pecado. E ele mantém comunhão com Deus, andando na luz e olhando firmemente para o autor e consumador da fé, confiando que o sangue de Jesus lhe purifica de todo o pecado. E que a graça do Senhor esteja conosco, nos abençoando, nos ajudando, para que possamos crescer no entendimento do Senhor, da sua palavra, e vivemos a vida cristã com alegria em nossos corações. Que Deus nos abençoe.